Eu olho para você. Yes, what do you want? Yeah, what do you want? What's going on? What is it that you want? Why do you stare at me? Why do you look at me? What do you want? What do you want? Não sei, mas diga lá. Eu acho que tem muita coisa no trabalho do França que precisaria ser revisto. O Rafael foi um artista um dos mais importantes da geração dele. Ele já deixou uma obra bastante consistente e ele ia muito além disso. Well, my name is Rafael França. I'm much more concerned with an experimental kind of art. Nós nascemos em Porto Alegre, eu nasci em 1954 e o Rafael nasceu em 1957. Ele devia ter por volta de uns 9, 10 anos, quando ele começou a falar para o meu pai e para minha mãe que queria estudar pintura. Eu acho que eles nunca tinham pensado na possibilidade de ter um filho artista plástico. Muito viva a lembrança do Rafael apoiado na minha mesa da aula de gravura da USP. Assim, de pé, apoiado na mesa, com um cabelo escovinha. Esse cabelo escovinha ainda devia ser do corte lá do CPOR, né? Na época, o CPOR, você fazendo estágio, você ganhava uma grana e foi com esse dinheiro que ele veio para São Paulo com o objetivo de fazer vestibular na USP. Querendo me mostrar o trabalho dele, que quando ele podia me encontrar, marcar uma entrevista comigo, para me mostrar as gravuras que ele tinha feito, que ele estava vindo de Porto Alegre para se transferir para os cursos do Departamento de Artes Plásticas. And at that time I was concerned still with this printmaking process, like lithographies and painting also. Então o que ele me mostrou foi uma série de maneiras negras que ele tinha feito em litografia, que é uma execução já sofisticada de litografia em pedra. E o que eu gostei foi que as gravuras eram todas muito parecidas, mas ele estava... que para ele era importante a serialidade, as pequenas diferenças. E ele me falou do seu interesse em procedimentos menos artistificados da gravura, em usar imagem fotográfica, em usar chapas de offset. Ele sabia, porque ele viu uma exposição, que eu me situava assim num limite entre a gravura e os procedimentos de produção de imagem mais novos naquele momento, né? Então o Rafael estava com olho nisso e ele achou que era por aí. Disse a ele que estava formando uma escola de estudos avançados, que foi o Aster. E o Aster era um lugar pesado, né? Porque você tinha Regina, tinha o Júlio e o Zanini, além do Donato. O Aster foi um empreendimento assim, completamente utópico, que foi muito importante na cidade, acho, para a formação de muitas pessoas. O Rafael foi dos primeiros a estar lá e ele realmente esteve lá o tempo todo utilizando os ateliês, que eram aquilo que nós dávamos em troca da colaboração, da assistência nas aulas para os monitores, né? O Rafael estava ligadíssimo, por exemplo, no prelo de offset. O prelo de offset era praticamente do Rafael, era um prelo enorme.
Então essa parte da gravura eu acompanhei muito. Eu vi toda ela sendo feita. Quando eu não via Rafael fazer, eu via no secador o que estava acontecendo. Since I moved to São Paulo, I got start to worry more about technology applied to art, like Xerox. Eu acho que essa história do Xerox é importante porque, primeiro, o Xerox na época era uma coisa que hoje a gente chamaria assim de alta tecnologia, né? Na verdade, para a gente era uma mídia alternativa, segundo o jargão da época, mas foi criando pontos de contato, porque a gente começava a se encontrar na USP para produzir. E o mais bacana é que aí começa a ter também, por exemplo, uma série de imagens sequenciais que vão parecer muito storyboards. A coisa da serialidade foi sempre importante. Eu acho que por isso que desemboca no vídeo, né? Ele tem sempre a questão do tempo esteve presente, da transformação. Depois ele descobriu que a chapa de offset era uma espécie de suporte fotográfico que ele podia usar diretamente sem fazer uma espécie de matriz transparente, né? um fotolito. Ele podia fazer fotogramas. Então ele juntava aqueles processos que ele usava já na máquina de Xerox, que era operar em cima da máquina como se ela fosse uma câmera, né? Usava também no offset. Então ele produzia umas coisas tecnicamente muito sofisticadas, mas que eram muito simples, que era como ele fazia passagens assim de cinza sem retícula, simplesmente por afastamento daquele objeto que ele também usava no Xerox. Toda a ambição dele era chegar a fazer livros e fazer grandes tiragens de alguns livrinhos, mas o que ele tinha era uma grande quantidade de sequências que ele armava nesses diferentes modos de produzir imagem. E a gente sempre discutiu muito todas as transformações e todas as direções que ele estava tomando, caminhos, nós éramos muito amigos, né? No momento eu não tinha mais uma relação assim de professora com ele, realmente era um jovem artista no meu lado, né? In 1979, we got together these three young artists, myself, o Gilson Júnior e Mário Ramiro. França chegou de Porto Alegre, eu vim no interior de São Paulo, o Nilson era daqui mesmo. Eu e o Rafael nos conhecemos de uma maneira, e eu e o Ramiro nos conhecemos de outra maneira, e o Rafael e o Ramiro se conheceram de outra maneira. É que o meu relacionamento com França sempre foi muito mais diurno, porque a gente se encontrava na parte da manhã, na universidade e tal, e com o Denilson a coisa sempre foi mais noturna. Uma das primeiras coisas que, na verdade, unificou a gente mesmo foi trabalhar com uma máquina que tinha lá na USP, uma copiadora, e daí começou a surgir a ideia, então, de usar aquela máquina para produzir imagens. E a gente começou, então, a produzir imagens juntos. And we three were interested on develop a work that would not be confined to a space, to a gallery or a museum, but a work that would go direct to the people. So we started thinking about doing things using the city as a support, as a media, as a medium for our work. A gente usava a planta da cidade de São Paulo como uma folha de papel e desenhava em cima dela.
idea was to get those first earth artworks and put them into a city contest. O primeiro trabalho foi encapuzar os monumentos públicos, ou seja, esculturas públicas, estátuas, né, como as pessoas chamam. So we made a plan of the statues and monuments we had in the city, in a part of the city, in fact. And one night, 5 people, the 3 of us, a driver and a photographer, we went out with these plastic bags, garbage plastic bags. And the idea was to climb on a statue and to put the plastic bag in their heads and to wrap it and leave it there. Cada um de nós ficou com um determinado número de telefones, de jornais e de rádios e televisões, e a gente ligava dizendo: olha, eu sou morador aqui do bairro Ipiranga, eu queria que, por favor, vocês me explicassem por que as estátuas estão todas cobertas com sacos de lixo, entendeu? O que foi isso? And in the next morning, we came back to some of these places to see what was the people's reaction to it. E foi muito bacana de ver que 1 e 2 dias depois, todos os jornais noticiaram isso. The press published that, but they never thought of that as being an artwork. That was the first work the group did. That was April 1979. And was very good for us, and so we decided to go on doing things after that. Depois foi lacrar as galerias de arte. A gente fazia esse X, galeria, né? E deixava um bilhetinho. O bilhete dizia assim: o que está dentro fica, o que está fora se expande. Nós tivemos a ideia de assinar esse bilhete, né? Que é aí que surgiu o nome do 317. Daí a gente tem um trabalho intermediário também, que foi a interdição da Avenida Paulista. We would choose some specific points with stoplights, and we would have these cellophane papers. And when the light would turn red, we would cross the street from post to post, holding up the cellophane paper. And when the light turned green, nobody would do anything. They would be afraid of breaking the cellophane apart. They would just stay there staring at the cellophane paper. But the people who was in the back part of the avenue would start getting nervous. So they finally had to break the cellophane paper. And that was the whole idea, making them going through the paper. Ali o plástico já estava prenunciado. A gente colocava isso de madrugada, sem ter nenhum tipo de permissão. No outro dia de manhã, a gente procurava ainda acompanhar, se possível, o movimento das autoridades, ou seja, polícia e bombeiro, que iam então lá e retiravam o trabalho. We used to choose red plastics. So they were sure that was a work of communists or whatever, terrorists, anarchists, but never an artist. That's the interesting point of it. Então, depois dessa primeira intervenção, teve a segunda que a gente fez ali naquele respiradouro que tem na subida da Rebouças. A gente se deu conta de todos os problemas físicos que você tinha para instalar deixar aquele plástico em suspensão ali, não é? So after 3 years, the work of the group work, Três Nós Três, kind of had these results.
I mean, if people go around and they see a piece of red plastic suspended somewhere, they would identify that right away with our work. And also kind of dedicate myself to the video installations. Eu conheci o Rafael França na época em que ele viveu no Brasil, um curto período em que ele ficou em São Paulo. A viagem para Chicago foi justamente com a intenção de trabalhar com vídeo. Agora, desde o início, ou pelo menos em 82, quando eu viajei, tinha justamente o interesse em trabalhar com vídeo em termos de experimentação com a linguagem. Ele era uma das raras pessoas naquela época que se interessava por videoarte, escrevia sobre videoarte. A coisa do vídeo experimental ou da videoarte está justamente ligada à experimentação artística, né? Houve uma época em que os artistas começaram a se colocar a questão de descobrir novos métodos, novos materiais para fazer arte. Então, nessa época, alguns vão para a rua, né, fazer as performances, as intervenções urbanas, outros partem para o grafite. E há aqueles que começam a trabalhar com as imagens tecnológicas. Essas características do vídeo do Rafael França, elas derivam muito do ambiente intelectual que ele viveu na School of the Art Institute of Chicago. Era um ambiente muito específico, eu diria que ali foi um dos locais onde o vídeo aconteceu nos Estados Unidos e entrou em ebulição durante um certo tempo. Eu não fui para uma escola onde eu teria uma formação comercial ou uma formação tradicional. Eu fui para uma escola de arte, realmente, que tivesse uma formação justamente experimental. O que me chamou a atenção nas instalações do França é que elas são muito diferentes dos vídeos, porque o tema que parece que ele explora é uma reflexão sobre a própria instalação. What I want to do was to create these geometrical figures with television. Então, as primeiras instalações exploravam muito os dados formais, assim, de espaço e dos pequenos formas gráficas. Acho que eram extensões dos livros. Eu sempre pensei que aquilo era uma geometria no tempo, assim. Playing with television sets, placing different positions inside the gallery room in order to communicate or in order to represent a specific concept. São dispositivos que ficam apontando para si próprios. Eles são minimalistas, quase não tem imagens de qualquer outra coisa que não seja a própria instalação. Eu acho que a importância principal do trabalho do França foi apresentar alternativas para ficção em vídeo. O vídeo sempre teve muita dificuldade de lidar com a narração fictícia. E eu acho que o Rafael foi uma das poucas pessoas que experimentou essencialmente a ficção em vídeo. O Rafael ele desenvolveu uma técnica muito curiosa para uma ficção, que é fazer o personagem falar diretamente para a câmera. O que em ficção é um interdito, né? O personagem de ficção não pode olhar para a câmera. E o que eu fiz para isso? Eu não mereço isso! Essa é uma certeza que eu tenho, eu não mereço! Foi sacanagem! Eu acho que o Rafael França é um dos raros realizadores de vídeo que tem um estilo, tem um jeito de fazer
É um modo de se relacionar com a linguagem, com a técnica e também uma temática que persiste quase que obsessivamente. A narrativa foi sempre muito autobiográfica. Essa era uma questão muito séria para ele. Uma das características que tem ao trabalho dele é a não sincronização entre a imagem e o som. Ele tem um vídeo que se chama Getting Out, por exemplo, que eu acho uma coisa de um suspense, de uma tensão extraordinária. As portas fecham, e mesmo depois que o personagem não está mais fechando portas, o som das portas sendo fechadas continua. O único documentário que tem na obra do Rafael França é um documentário fake. É um documentário que mistura depoimentos pessoais com um falso personagem que teria filmado a morte de um aidético. Com meu amigo, nos últimos dias no hospital, nos poucos momentos de consciência, ele estava tirando todos os aparelhos. E é claro, os médicos põem de volta, a família põe de volta, mas eu acho que era porque ele não queria mais. A ficção que ele buscava era uma ficção adequada para o ambiente doméstico. Por isso que há tanta redundância no trabalho do França. Ele tinha consciência que as pessoas não ficam o tempo todo olhando para a tela. A videoarte foi feito para televisão, né? Não tem, quer dizer, tentar reproduzir justamente o ambiente do cinema para videoarte. Eu particularmente, esse é um assunto que gera muita polêmica. Eu acho uma bobagem. Eu acho que videoarte deve ser assistido como televisão, na sua sala de estar, com a luz acesa, com as pessoas conversando. Ele soube costurar todas essas coisas, as intervenções na rua, as gravuras, os livros, os xerox, o vídeo. Eu acho que o Rafael foi um artista com essa capacidade.